Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Glória a Jesus. Quando eu cair em si, tudo vai mudar. O texto nos fala do filho pródigo, um filho que tinha tudo ao lado de seu pai e um certo dia decidiu pedir tudo que tinha, a sua parte, e sair para um lugar longe. E lá este jovem gastou tudo que tinha, como nós conhecemos bem o texto. Ele gastou tudo que tinha com prostitutas, com bebidas, com orgias, com farras, com festa, e houve uma grande fome naquela região onde ele estava gastando o que ele pegou de seu pai. E naquele lugar onde ele estava, ao chegar lá, ele gastou tudo e ficou em uma situação difícil. Teve agora que trabalhar. Olha só, ao lado de seu pai ele trabalhava e tinha tudo. Agora ele tinha que trabalhar e não tinha nada. O texto fala que ele desejou comer as bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E diz que este jovem, é onde entra o versículo que nós lemos, ele caiu em si. O texto disse: caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Voltarei, olha só, voltarei, irei ter com meu pai. Foca nessa palavra, voltarei, irei ter com meu pai, e lhe direi. Vai confessar, agora ele vai confessar o erro dele. Olha só, voltarei, decisão, decidiu, reconheceu, caiu em si. Cair em si é reconhecer o estado em que se está vivendo, se é bom ou se é ruim. Ele caiu em si, bateu com força no chão, se deparou na situação alimentando porcos. Era uma vergonha para um judeu alimentar porcos. Maldito é o homem que alimenta porcos. E ele, naquela situação, caiu em si e disse: olha, voltarei. Decidiu voltar, decisão, estava decidido, caiu em si. A primeira coisa que acontece quando alguém cai em si é se arrepender. Ele caiu em si e decidiu voltar. Irei ter com meu pai, voltar para a casa do pai. Irei ter com meu pai me reconciliarei com meu pai, voltarei. E lhe direi: pai, pequei contra ti e contra o céu. Olha só, confessou o seu pecado, se arrependeu, estava decidido a deixar. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados. Mostrou humildade na hora de se arrepender. Estava decidido a trabalhar. Se é para trabalhar para o mundo, vou trabalhar para o meu pai. Mas olha só o que o pai fez. Ao ver ele chegando, o pai correu, abraçou e o beijou. Quando o pai o abraçou e o beijou, isso mostrava que o beijo do pai, o afeto ainda continua. Eu quero dizer para você, o afeto, o amor de Deus ainda continua. Quando você decidir voltar, quando você decidir levantar, ou você que está afastado ou caído, tomar uma decisão de voltar e ir ter com o seu pai, porque ele é o seu pai. Ele vai te dar um beijo para mostrar que o afeto, o carinho ainda continua. É assim que os judeus recebiam as pessoas, com ósculo, com um beijo santo. E isso mostrava que a pessoa era honrada, a pessoa era bem-vinda. Quando ele beijou, ele disse: tu é bem-vindo de volta. Deus manda dizer nesta noite: tu és bem-vindo de volta. Você é bem-vindo, não importa o teu erro, não importa a tua falha, ele te recebe de volta. Ele disse: olha, traga sandália para colocar em seus pés. Ele estava descalço. Ele disse: trata-me como um de teus empregados, porque naquela época os escravos não usavam sandália. E quando o pai disse: traga sandália para ele, o pai disse: olha, você não é escravo, você é filho. Está na hora de você tomar a sua posição de filho e decidir voltar para o lado do seu pai, porque seu pai tem coisas melhores para você. Está na hora de parar de servir ao mundo e passar a servir o seu pai, porque tudo que o teu pai tem é teu. Hein?
E aqui no texto, olha o que o texto nos mostra. O pai mandou buscar um anel para colocar em seu dedo. Isso significava honra. No anel de um judeu era o carimbo, era onde ele comprava, era onde ele assinava. O pai disse, olha, tu vai ter nome de volta, tu vai ter a tua autoridade de volta. Quando o faraó chamou José, deu um anel selo para José. Isso significava autoridade para fazer, autoridade para tomar decisões. O teu pai tem o melhor para ti. Mandou botar vestes novas. O pecado vai ser apagado. O pecado vai ser limpo. Isso não é conversa minha, é Bíblia. Deus quem diz, vai receber de volta. Tem sandália nova, tem roupa nova, tem chinela nova te esperando na casa do teu pai. No mundo, nem as bolotas estão te dando para você comer. No mundo, você é desrespeitado, mas na casa do pai, você tem anel de volta. Sabe o que foi que o filho pródigo perdeu ao pedir a sua parte da herança? Ele perdeu a paternidade. Ele não tinha mais pai. Ele era agora um bastardo, porque estava vivendo por conta própria. Quem decide viver por conta própria é bastardo, não é filho. Ele perdeu o seu caráter. Ele não tinha mais caráter. Estava vivendo dissolutamente, diz a Bíblia Sagrada, né? E muitos estão perdendo o seu caráter de cristão verdadeiro quando decidem tomar decisões próprias, atitudes necessárias. Deus tem o melhor para você. E é por isso que o pai disse, olha, você perdeu a paternidade, você perdeu o seu caráter, mas você vou devolver de volta para você. O seu anel mostra quem você é, a sua assinatura. E outra coisa que ele perdeu ao pedir o seu pai a sua parte da herança, perdeu a herança. Muitos estão perdendo a herança por decidir viver no mundo. A herança que Deus tem, a herança dos servos do Senhor, é um reino garantido, o reino de Deus preparado e garantido para aqueles que nele confiam. Creia no Senhor Jesus Cristo. Está na hora de cair em si. Eu quero focar no versículo 17, que ele diz, caiu em si. Cair em si, como eu disse, é reconhecer o estado em que se está vivendo, se é bom ou se é ruim. Ele caiu em si. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos estava doente, mas um dia ela caiu em si. Ela reconheceu a situação em que ela estava vivendo. Ela reconheceu e viu que Jesus Cristo é quem podia fazer algo por ela. Caiu em si e foi até ele e disse, se eu somente tocar, eu vou ser curado. Jairo tinha uma posição na sinagoga. Jairo era príncipe na sinagoga. Jairo tinha amigos na sinagoga. E com certeza, Jairo já devia até ter falado mal de Jesus, porque eles da sinagoga falavam que Jesus operava milagres com poderes oriundos de demônio. Talvez até Jairo ensinou algo contra Jesus na sinagoga, mas agora Jairo estava com sua filha doente e Jairo precisava tomar uma atitude. Sabe o que foi que Jairo fez? Ele caiu em si e já ouvia falar de Jesus. Jairo tinha uma prioridade. Qual era a prioridade de Jairo? Fazer com que a sua filha voltasse. E Jairo foi aonde? Caindo em si, foi ter com Jesus. E quando trouxe Jesus, recebeu o seu milagre. Ele disse, olha, quero que tu vá em minha casa, coloque as mãos sobre a minha filha e faça uma obra para que ela viva. Jairo pediu que Jesus fosse à casa dele, impôs as mãos e ressuscitasse a sua filha. E Jesus atendeu esses 3 pedidos que Jairo fez a ele. Então, temos que cair em si. Está na hora de cair em si. Davi, quando adulterou, ele chegou no Salmo 51 e ele disse, olha, Senhor, não afaste de mim o teu espírito, né? Não retire de mim o teu espírito, não afaste de mim tua presença. Devolve-me a alegria da salvação. Olha o que Davi diz, devolve-me a alegria da salvação. Muitos hoje têm uma salvação sem alegria. A salvação sem alegria é a salvação de estar na casa de Deus, mas estar afastado do dono da casa. É de ser chamado filho de Deus, mas estar afastado do Pai. É interessante que muitos dizem, eu sou filho de Deus, eu tenho Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, muitos estão desviados dentro da igreja. Essa noite de reconciliação, nesta madrugada, o Senhor te convida, coloca o teu joelho no chão, vai ter com o teu Pai, se reconcilia pelos teus pecados, procura uma igreja mais